Boa noite. Hoje, 29/4/2019, a todos os internautas do planeta Terra. Raimundo Ferreira Souza, nascido 7 de julho de 1960, 59 anos de idade, doador de órgão e tecido desde 1990. Radialista em São Paulo na década de 80 e 90, e limiar do século 21. Executivo, funcionário de carreira do Banco Bamerindos do Brasil. Atualmente, HSBC, na função de assistente de gerente, subordinado apenas ao subgerente e gerente. É historiador, autodidata, com bacharelado em Direito e Ciências Sociais, da Faculdade de Metropolitana de São Paulo, 1990, com especialidade em Direito do Trabalho. Em 1996, aos 36 anos de idade, no cemitério São João Batista, às 5 horas da manhã, manteve 2 contatos de segundo grau com um OVNI, objeto voador não identificado, disco voador, sendo quase abduzido por esse objeto. Proprietário da Galeria de Artes Antiquária de Massapê, inaugurado em 2010, berço do museu com centenas de obras de arte autorais e fica acervo histórico e cultural. É artista plástico nato desde aos 8 anos de idade, escultor, estilista natureza morta, artesão, modelador, pintor de tela, desenhista, caricaturista, fazedor de Judas e restaurador de arte santeira. É roteirista, repórter e apresentador com coprodução, infelizmente não reconhecida, no documentário lançado em 2016 pelo excelente cinegrafista amador Adalto Gadelha, intitulado Massapê, 118 anos de história, bem como na peça de teatro A Saga de Milton e Cleia, uma história baseada em fatos reais, Massapê, 1918, com roteiro e direção e produção de sua autoria, ambos em formato digital DVD. É escritor com 6 livros escritos e não publicado por falta de patrocínio cultural. É roteirista de teatro e cinema. É produtor cultural. Em 2007, restaurando o Marco Zero do Massapê com uma missa campal pelo bispo Dom Fernando Saburido, no Monumento Histórico-Cultural e Religioso dos Arrudas, na localidade de Oiticará. É ativista cultural na luta pela preservação de acervo arquitetônico histórico de Massapê, em estilo colonial, com seus casarões e solares centenários, que, aos poucos, vão dando lugar à arquitetura moderna arrojada. Com vocês, Grande Ferreirinha, por favor. Ferreirinha, eu gostaria que você desse seu boa noite inicial ao programa Luciano e meus convidados. Boa noite, Luciano, boa noite aos internautas, e dizer da alegria desse empreendimento do nosso querido amigo, doutor Gerardo Soares, com essa rádio, para dar oportunidade aos artistas do Massapense no seu programa Luciano e Convidados. Me fale de seu curso de Direito em São Paulo e de suas ciências sociais. Você chegou a concluir verdadeiramente seu curso de Direito, Ferreirinha? Por gentileza. Doutor Gerardo, eu acho que é a pessoa ideal para... Eu não vejo dúvidas, eu apenas não exerço a profissão. Minha vida profissional quase toda foi de bancário, trabalhei em 5 bancos e achava que jamais fosse exercer a advocacia. Eu fiz o curso de Direito em 1990 pelo FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. Como foi sua trajetória como funcionário de carreira do Banco Bamerindos
hoje HSBC. Como você galgou um importante cargo nessa grande instituição de São Paulo? Para responder a sua pergunta, eu vou bem mais além. Eu, em 80, fui morar em Fortaleza e trabalhei no BMC, Banco Mercantil de Crédito do Estado do Ceará. Um dos donos do banco é primo legítimo do meu padrinho, Edmilson Pinheiro. Pois é. E ele fez questão de me botar lá como contínuo. Depois eu fiz um teste no Banco Itaú, saí, fui trabalhar no Itaú, ali na Major Facundo. Depois fui para São Paulo, entrei lá, trabalhei na Caixa Econômica Estadual. Depois no Bamerindos, hoje HSBC. E no Bamerindos eu comecei como escriturário. Quando eu digo que eu sou funcionário de carreira no Bamerindos, como auxiliar de assistente de gerente, eu comecei como escriturário, caixa, supervisor de caixa, encarregado 1, 2, 3, auxiliar de gerente e assistente de gerente. Eu poderia ficar ao lado do subgerente e do gerente, subordinado a eles, mas eu ficava nas filas atendendo a clientela. Eu poderia me dar o luxo de estar de paletó e gravata ao lado do subgerente e do gerente. Daí eu ter galgado essas posições pelo meu trabalho, pela minha humildade. Tudo bem, muito bem. Depois de sua batalha como sobrevivente na quinta maior metrópole do mundo, ou seja, São Paulo, como e por que você veio desembarcar na pacata cidade de Massapê? Eu gostaria que você fizesse uma explanação. Como é que você chegou até aqui, estando em São Paulo, numa situação bem folgada, bem privilegiada? Foi aqui que a minha parteira, a parteira da minha mãe, enterrou o meu cordão umbilical num monturo. E qualquer nordestino, quando viaja para uma cidade qualquer, para outro estado, o sonho dele é um dia retornar à sua cidade. Então, chegou uma hora, 23 anos de São Paulo, chegou o momento que eu decidi retornar à minha Massapê e estou muito feliz aqui. A partir de que momento tornar-te ativista cultural na luta pela preservação ambiental? Isso vem de veia, não está no sangue. A gente que preserva, a gente faz essa política de preservação do meio ambiente, não só da parte cultural, mas do meio ambiente. Nós estamos vivendo num mundo contemporâneo hoje com o desmatamento, com a falta de respeito com o patrimônio histórico, artístico, municipal, estadual e federal. Você queria explicitar mais alguma coisa sobre essa pergunta que eu lhe fiz? Eu posso lhe dar um exemplo aqui de Massapê. Pois não, pode dar. O nosso prefeito, meu amigo, João Jacques Albuquerque, ele está fazendo uma reforma. Depois nós vamos entrar nesse detalhe. Eu gostaria que você falasse dentro da pergunta que eu lhe fiz. Essa pergunta que você vai responder, ela é muito polêmica, juntamente com uma outra que eu vou lhe fazer. Mas, no momento, eu gostaria que você explicitasse melhor aquilo que eu lhe perguntei. No caso, por que você veio a Massapê, saindo da quinta maior metrópole do mundo, que é São Paulo, e desembarcou na pacata cidade de Massapê? É aquilo que eu lhe falei, Luciano. Chegou o momento exato. Foram 23 anos residindo em São Paulo, e chegou a hora que a gente quer descansar um pouco, reviver, comemorar com os amigos, viver, porque a gente vive sem poluição, sem aquela violência exacerbada das grandes cidades. E aqui é uma outra qualidade de vida. Foi exatamente para isso, para usufruir no finalzinho da minha vida aqui com meus amigos, na minha terra, com a minha família. Falando a respeito das festas que seu pai fazia na época em que ele foi praticamente a primeira pessoa, como você hoje me falou, que realizou esse chitão, que até hoje era para acontecer de uma forma mais folgada, mas você sente dificuldade através de patrocinadores que não estão arcando como deveriam arcar para você dar continuidade. O ideal do seu pai. Fala um pouco sobre o Chitão dos Pobres, do senhor Galinha d'Água, que era o nome do seu pai, o seu Expedito, né? O Chitão dos Pobres, o papai fundou o Chitão dos Pobres em 1948, diante de uma sociedade preconceituosa e racista. Posso falar sobre isso? Pode se estender bastante, que você tem autoridade para isso. Resquícios ainda do Brasil colonial. Em 1948,
já existia o Chitão dos Ricos, abro aspas, que era no Clube Iracema, ali onde funcionou a Biblioteca Municipal, próximo do Educandário. Quem trouxe o Chitão para cá foi o nosso Pé Gentino Aguiar, o Paruara, que foi trabalhar no segundo ciclo da borracha na Amazônia e voltou bem afortunado, construiu aquele quadrilátero do Educandário até Dona Queridinha, prédios em estilo colonial, e o Centro Social Massapense nada mais é do que uma continuidade do Clube Iracema. O Clube Social Massapense, o estatuto dele vem de 1966. E o papai, preocupado com os negros e pobres, que não tinham acesso às dependências do Centro Social Massapense, o papai disse, se tem um Chitão dos Ricos, por que não haveria de existir o Chitão dos Pobres? É essa a origem do nome Chitão dos Pobres. Hoje, pejorativo a expressão, porque nesse mundo globalizado, praticamente não existe mais ninguém pobre na acepção do termo bem aprofundado. É verdade. E mesmo em 1948, o meu avô materno, Assis Joalheiro, também preocupado com a classe operária, foi o primeiro presidente do Clube Social e Artístico dos Operários do Massapi. Assis Joalheiro, meu avô materno. Materno. Então, o Chitão dos Pobres já teve o auge das suas festas. Desde que meu pai faleceu há 10 anos, eu tô com essa herança cultural herdada do meu pai. Muito bem. E de lá para cá eu tenho essa dificuldade, principalmente quando você falou no que se refere a patrocínio, para poder a gente manter viva essa tradição de 71 anos ininterruptos. Eu diria, no estado do Ceará, o único Chitão de salão ainda de pé, quiçá do Nordeste brasileiro. Eu tentei, há algum tempo atrás, fazer o tombamento desse patrimônio imaterial, mas não obtive sucesso. Mas alguém lhe impediu que você não pudesse tombar esse patrimônio vivo? Não é que alguém não impediu, depende do poder público municipal para que fosse feito o tombamento. Foi criada uma lei recente agora de preservação do patrimônio, dia 1º de dezembro de 2017. E até agora eu não obtive resultado para tombar o Chitão dos Pobres de Massapi. Quando o seu pai era vivo, Massapê testemunhou que ele comprou o próprio caixão dele, né? Isso é uma curiosidade. Eu queria que você falasse melhor sobre isso. E o caixão ficava, me parece que na sala da casa dele. Fala um pouco sobre isso, Ferreira. O meu pai, ele chorou no ventre da mãe. E os mais antigos dizem que quando o ser humano chora no ventre da mãe, é iluminado. Eu escrevi um livro, dentre esses 6 livros que eu tenho escritos, eu escrevi um livro sobre meu pai, trajetória, vida e obra do meu pai. O meu pai era um homem dotado de várias peculiaridades. Por exemplo, o caixão de defunto é um exemplo. Ele tinha um caixão na própria sala, para quando ele morrer, ele se enterrar naquele caixão. É que naquela época não existia imobiliárias. E quando alguém falecia, de última hora se contratava um marceneiro para poder confeccionar o caixão. E ele, muito prevenido que era o meu pai, ele tinha o próprio caixão. Sem falar que na passagem do ano a gente ia para o cemitério, fazia as orações lá no túmulo, e as pessoas nas festas, nos bailes, e nós rezando, fazendo orações lá no túmulo do meu pai. Era um fabricante de cachaça, foi agiota também, e o meu pai tinha... não tinha nem o 1º grau. Meu pai não estudou, era um autodidata, ele não estudou na vida, só sabia assinar o nome mal, mas foi um grande economista, um grande comerciante, fabricante de cachaça, de licor, vendedor de armas. Um autodidata como o Valdemar Costa era na área de direito, sim, sem nunca ter feito uma faculdade de direito. Pode continuar. Costa defendeu muita gente aqui, Massapê. Depois você pode falar dele, mas não vamos fugir da história do seu pai, que é uma história muito brilhante. E o público tem que saber tudo sobre o seu pai. Por exemplo, também, eu gostaria de saber como é que seus familiares, seus irmãos, sua mãe, seus amigos, via aquela cena de um caixão
em pé, ao lado da sala. Como é que era a repercussão? A maior naturalidade. Certa vez ele entrou no caixão para experimentar se o caixão ainda o comportava, porque ele era muito gordo, e a mamãe de propósito, hoje lúcida, 92 anos, a mamãe de propósito brincou com ele e fechou a tampa do caixão e deixou ele lá por alguns minutos até ele se debater, mas a tempo ela... Foi apenas uma brincadeira, mas ele fazia aquilo com uma naturalidade muito grande. As pessoas ficavam surpresas porque viam um caixão como uma espécie de mobília na sala, não é de, realmente ficava surpreso. Mas citado, né? Uma naturalidade. Papai era muito preparado para a morte, muito preparado. Ele era católico? Não. Papai não praticava religião nenhuma. Nenhuma. Papai não praticava religião nenhuma. O que é que ele dizia? Mas também nunca nos proibiu de frequentar a missa. A mamãe, eu era criança, ela pegava pelo meu braço e levava. Papai, ele tinha por costume batizar os filhos depois de adultos. Depois de adultos. E aí eu teve um irmãozinho que faleceu aos 5 anos de idade nos braços da minha mãe, engasgado com uma milhoral infantil. E aí a minha mãe, nos prantos, levantando o menino para ver se ele ressuscitasse, ela disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não conheço um batizado, eu nunca presenciei um batizado mais bonito do que esse. A própria mãe, em agonia, batizar o filho. Mas na época, a mamãe e o papai foram muito criticados, porque disseram: olha, o filho do expedito Galinha d'Água morreu, o pagão vai para o inferno. Quer dizer, vai para o inferno nós, adultos, pecadores, e não uma criança inocente de 5 anos de idade. E olha que batizado mais bonito. A própria mãe em agonia. Que linda meu filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu marquei, eu tinha 7 anos de idade, marquei na minha memória essa lembrança triste do meu irmão Antônio Wagner, que Deus o tenha. E aquela tradição de andar de branco. É um capricho dele. Como é que se explica? Um capricho dele. Ele tinha alguma vocação para medicina? Não, absolutamente. Certa vez eu estava com ele no hospital, e ele de roupa branca, e as pessoas passavam: doutor para lá e doutor para cá. Mas era um capricho dele. Ele usava o tecido mais caro, linho, brás pérola, era muito exigente, marcava as roupas todo dele. Engomadinho, né? Engomadinho, a dona Maria do Zé Massapê, que engomava a roupa do meu pai, e ele que lavava. Ele não deixava a empregada lá da nossa casa lavar a roupa dele. Nem a mamãe, ele que lavava. Ele mesmo lavava? Ele mesmo lavava. Que coisa interessante. É porque ele achava que uma outra pessoa lavando iria danificar. Com certeza. Desbotar. Com certeza. Nessa época existia a Quiboa? Não, era a época ainda do sabão pavão. Do sabão pavão, tá certo. Eu queria mandar uma boa noite toda especial para uma pessoa que está te vendo e te ouvindo nesse momento. Uma pessoa muito especial na minha vida, um amigo de longas datas, é o Felipe, que eu lhe falei. Você me falou dele. E o Felipe me falou uma história muito interessante a respeito dos operários. Você, como historiador, talvez você tivesse algo a falar a respeito dessa veracidade que o Felipe me repassou. O pai dele, o seu Quinquinha, morreu há muitos anos. Talvez o Felipe tenha conhecido ele, ter visto pela última vez, talvez com 8 anos, coisa assim parecida, né? E o Felipe me falou que o seu Quinquinha, que é o pai dele, fazia parte, uma certa época, da direção do Clube dos Operários de Massapê. O que você tem a dizer sobre isso? Eu desconheço, talvez não fosse da minha época, eu nasci em 60, eu peguei mais a época que os 30 anos do nosso saudoso Zé Leão, Manuel Domingos, como vice-presidente e tesoureiro, então eu desconheço. Mas eu mando um abraço lá para o nosso amigo Felipe, ele está ótimo. Vitória, um abraço, Felipe. Lá na praia de Camburi, curtindo lá no apartamento dele. Ele mora num prédio lá de 4 andares. E eu já visitei ele várias vezes nesse prédio. Então, dando continuidade, eu queria que você, como você se sente com tantas essas responsabilidades que você tem de você, por exemplo, como paradista, como compositor, poeta, pesquisador, documentarista, fotógrafo, locutor, radialista nos anos 90 em São Paulo, e
numismato, né, que é esse nome que... Numismato, colecionador de moedas. Como um colecionador de moedas raras nacionais a partir do Brasil monárquico, no segundo reinado. Fala muito sobre isso, porque tem muitas pessoas no Brasil que são colecionadores de moedas e eles têm interesse que você faça uma abrangência nessa pergunta minha, na sua resposta. Para responder a tua pergunta, Luciano, eu vou contar um detalhe curioso. O meu avô materno, Assis Joalheiro, ele era comerciante aqui em Massapê. Ele tinha 2 lojas para venda de sapatos. Era fabricação própria. E quando ele fabricava uma remessa de sapatos, ele saía vendendo aí pela região Nordeste. Certo. E certa vez ele retornou para a nossa cidade, isso na década de 20 do século passado, com uma máquina fazedora de dinheiro. Fazedora de dinheiro. Meu avô fabricava dinheiro falso. Eu tenho um apelido dado pela van filosofia popular de neto do governo preto. Neto por ser neto do meu avô, governo porque ele literalmente tinha a casa da moeda, e preto porque ele tinha a pele escurinha. Na década de 20, o meu avô pegava as moedas sem cunho nominal, não tinha valor nominal, derretia, eram moedas, não eram cédulas, derretia. E, quer dizer, eu estou confessando aqui um crime do meu avô, que jamais foi descoberto pelos poderes públicos apenas. Eu tenho até um livro que eu estou escrevendo falando sobre as histórias engraçadas de como que ele fazia lavagem do dinheiro falso. Ele tinha parece piada que eu estou contando aqui, mas não. Ele bancava um caipira aos finais de semana no centro da cidade de Massapê, e achava bom quando o jogador ganhava. Ele pegava o dinheiro verdadeiro, botava no bolso e pagava com dinheiro falso. Era dessa forma que fazia circular no mercado dinheiro falso. É coisa que dá para fazer no cinema. E Ferreirinha, como que foi descoberto? Foi descoberto, a filhinha dele, uma criança anualmente. Isso. Ele saiu para tomar um gole d'água e a criança viu lá as moedinhas caindo quentinhas ainda, pegou, foi comprar lá 2 pirulitos, um quebra-queixo, um colchão de moça na loja mais próxima, na bodega mais próxima. E o comerciante, olha que moeda bonitinha, que novinha, foi o papai que acabou de fazer. Muito interessante. Olha aí como o programa está sendo visitado através de live. Não estou enxergando, não. Não está enxergando, não? Eu vou te ajudar um pouco aqui, ó. Vamos lá. Ronaldo Félix de Granja, o Ronaldinho, o dono da pousada, lá em Granja, está antenado no programa Luciano e meus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Ronaldo Félix, parabéns, Luciano, pelo seu programa, nota 10, obrigado. Ronaldo Félix, também é o mesmo Ronaldinho, está curtindo aqui. Alfredo Chaveiro, Ferreirinha, quanto tempo, meu grande amigo, você sabe quem é, o Alfredo Chaveiro? Não estou lembrado. Um abraço de toda forma, Alfredo. Lúcia Rodrigues, acabou de entrar. O nosso amigo Daújo. O doutor Daújo, meu colega, meu lá amigo. Lá em Foz do Iguaçu, não companheiro. Tem um programa do Luciano que ele não esteja antenado. Muito obrigado, Daújo. Um abraço, doutor. Por você estar nos visualizando. Também o Alfredo, eu já falei. Alfredo Luciano, boa noite. Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tanto é um prazer de rever pela Rádio Céus, do Gerardinho Soares. Muito obrigado, Alfredo. Aqui nós temos também João Neto. Obrigado, João Neto, é o nosso advogado. Seu João Neto, grande amigo também. Qualquer hora dessa, eu traria o João Neto aqui, porque ele é uma figura que tem também muita história, como você tem. Tem o... Deixa eu ver quem mais. São muitas pessoas. Inclusive, tem uma manicure, eu tenho até o nome dela aqui, uma manicure lá de Senador Sá, que eu passei por lá há 4 dias, e ela disse, olha, não deixa de falar no meu nome. Aqui o nome dela, Daniele Marques, manicure lá de Senador Sá. Boa noite toda especial para você, estou cumprindo com o meu compromisso. Boa noite toda especial para você. E nós vamos dar continuidade falando aqui sobre o Wesley Computador. Wesley, boa noite para você, Wesley. Ele é uma pessoa que conserta todo tipo de aparelhos, de computador, até mesmo celular, ele está consertando no momento.
E o endereço dele fica na Praça de São Francisco, por trás da Casa do Martins, na Praça de São Francisco, com o telefone 992 69 30 57. O Wesley é uma pessoa maravilhosa, ele não é de Massapê, mas ele está morando aqui, e ele namora uma filha de um grande amigo meu, que é o Nelly Salles, juntamente com toda a sua família. Uma boa noite toda especial para eles. E também boa noite para o doutor Jorge Pinto, esteticista, realizando maravilhas nos rostos dos pacientes. É um grande médico que ele atua em várias cidades no Ceará, e ele tem uma técnica muito bacana. Ele acaba de comprar uma máquina muito cara para tirar aquela pigmentação, Ferreirinha, que tem nas pessoas de terceira idade, nas mãos, no rosto, nos pés. Então, ele atende lá no shopping Ibiapaba, lá em Tianguá, também no edifício Cameron Town, aqui em Sobral, ao lado do shopping, no 4º andar, também em Santa Quitéria, ele atende lá, e brevemente ele estará estendendo os trabalhos dele para Teresina. Os piauienses vão ter o prazer de conhecer esse grande esteticista. E o telefone dele é 999 99 88 40 e 992 44 68 33. Falar com a esposa dele, que é a Nájila. Portanto, o recado está dado. Boa noite também para todos os meus clientes em Senador Sá, Uruoca, Martinópolis, Granja, Camusim, Barroquinha, Chaval. Continuando o nosso bate-papo. Agora vamos entrar numa história muito interessante, que eu quero que você explique em detalhes isso que aconteceu com você em São Paulo, da melhor forma possível, porque os ufólogos no mundo todo, eles fazem questão de ouvir essas pessoas que tiveram contato diretamente com esses objetos não identificados. E você foi uma das pessoas. Aqui em Massapê nós temos uma pessoa, não sei se você sabe, antes de você entrar na sua história, nós temos o Antero. Meu amigo, meu vizinho. Pois é, então o Antero também foi praticamente abduzido, né, por um OVNI. E você sabe alguma coisa mais sobre o Antero, o que aconteceu com ele, a transformação na vida dele? Você poderia relatar um pouco do Antero, depois a gente passa para o seu lado. O Antero é um ser iluminado, eu diria. O Antero, ele é um doutor de raízes. O Antero faz garrafadas milagrosas. O Antero tem um trabalho voltado para o espiritualismo muito profundo. Eu sou fã número 1 do Antero, não tenho nada. E quanto à minha experiência vivida com o OVNI, isso aconteceu 5 horas da manhã no cemitério. E aí me pergunte o que eu estava São fazendo. João Batista, em São Paulo. São Paulo não, aqui em Massapê. Mas pelo menos me falaram que foi em Massapê. Foi no cemitério de São João Batista de Massapê, não em São Paulo. Não, aqui. 5 horas da manhã. Você teve 2 contatos. Fora. Então me explique o primeiro, como foi, o segundo. Me pergunte primeiro o que eu estava fazendo 5 horas da manhã no cemitério. Eu acho que você estava admirando as esculturas de lá. Eu dormindo mesmo. Eu tinha o hábito de dormir aqui, vez ou outra no cemitério. Bem, antes de você falar sobre isso, eu queria explicar para o grande público que o Ferreirinha, ele faz a diferença em termos de vida. Eu comparo o Ferreirinha com monstros sagrados, tipo assim, Raul Seixas, verdade, Jimmy Joplin, Jimi Hendrix, Toninho Soares, e são pessoas diferentes. Então, eu não sabia dessa prática sua de dormir no cemitério. Para meditar, para refletir, olhando para as estrelas. E aí, 5 horas da manhã, sobre isso. 5 horas da manhã, saindo, eu olhei para aquela região da Lagoa do Orion. Você chegou a que horas lá no cemitério? 10 horas da noite. Você chegou 10 horas da noite? Eu ia para dormir. Você ia dormir no túmulo em cima? Em cima do túmulo lá que meu pai construiu. Eu não vou mais hoje por causa da violência.
Você Mas chegou a eu não sou fazer... corajoso, não, viu? Eu tenho medo de gente viva, de mortos. Quantas vezes você fez não. isso? Várias. Antes de você entrar na abdução, várias, que quase você foi abduzido também. Não sei quantas. Não sabe quantas. E ao retornar às 5 horas da manhã, eu olhei para aquele lado oeste de Massapê, onde se localiza ali a Lagoa do Orion, e vi uma bola de fogo do tamanho mais ou menos de uma bola de futebol. Eu fumava à época. E eu imaginei, ali não é refletor, não é poste, não é iluminação, é alguma coisa. E eu comecei a acender o isqueiro. E essa bola se aproximou de mim numa distância de 5 metros, na altura de um poste de iluminação, do tamanho de um Fusca, toda iluminada. O medo tomou conta de mim, me dominou, a língua travou, as pernas travaram, eu não conseguia falar, nem gritar, nem pedir socorro. Eles pressentiram este meu medo, esse receio, retornaram para o local de origem. 2, 3 minutos eu recuperei novamente a coragem e tentei me aproximar deles, acendendo a luz. Eles vieram novamente, o medo novamente tomou conta de mim e eles retornaram. E aí depois dessa vez eu retornei várias vezes para ver esse disco voador e nunca mais vi. Eu fiz até um poema, eu sabia de qual, esqueci, sobre essa minha experiência. Você lembra? Não lembro não. Para falar aqui de forma, o poema teria que recitá-lo na íntegra. Mas depois eu passo esse material para você. Certo. Quer dizer que esse contato foi dessa maneira. Você chegou a entrar em contato com algum ufólogo para você repassar esses dados e servir de riqueza para eles? Porque eu já acreditava em discos voadores ou civilizações mais avançadas do que a humana. Eu já acreditava, já vi muitos depoimentos de pessoas idôneas sobre o assunto. Quer dizer, a Terra, nós somos uma fagulha, só somos a ponta de uma agulha do palheiro, só a Terra ser habitada. Eu faço essas discussões, eu tenho as minhas certezas, eu não diria dúvidas, quanto à existência de vida extraterrestre. Quer dizer que você não tem dúvida? Não, absolutamente. Até porque mantive um contato, não estava sonhando, não estava delirando, estava acordado, estava com a mente preparada para receber esse tipo. Você tem que estar de paz, de espírito com Deus, com o teu Deus, para você passar por uma experiência dessa. Você poderia dizer assim, em palavras, como é que é um OVNI, na tua opinião, um extraterrestre? Qual é a fórmula dele? Ele tem fórmula de quê? Não vi. Eu só vi um objeto, uma nave espacial luminosa do tamanho de um Fusca, na altura mais ou menos de um poste, com uma distância de 5 metros. Foi só isso que eu vi, silenciosa, sem barulho, absolutamente. Mas não saiu ninguém de dentro da nave? Não, por isso que eu te digo que eu quase fui abduzido. Faltou coragem na hora e eles pressentiram que eu estava com medo. Você teria coragem de... Eu falei, já retornei várias vezes lá ao cemitério para ver se manter um novo encontro com eles. Mas isso aí pode ser uma força de expressão de sua parte. Não, eu tenho vontade sim. Eu gostaria muito de ser abduzido para servir de cobaia. E se você tivesse certeza que você não voltaria mais para a Terra, você também gostaria de ser abduzido? Aí não, eu amo aqui os terrestres. Aí não. Aí é uma incógnita. Aí não. Ninguém sabe se ninguém voltaria, sabe, né? Pois é. Eu acho que é igual à morte. As pessoas morrem e não voltam para dizer como é que é lá. É igual o OVNI, né? Os passageiros do disco voador, eles até hoje não foi explicitado realmente qual é a verdadeira finalidade da vinda deles aqui. Eu sei que a gente deduz que são pessoas bastante inteligentes, ao ponto de superar... Mas isso envolve a questão de soberania nacional dos países, né? Eles têm aquela soberania nacional com a sua força aérea e não querem admitir a existência de discos voadores. Você vê lá nos Estados Unidos, tem o Estado 51, o Estado 51 é uma área restrita, militar,
é considerado um estado como os outros 50, mas é uma área restrita só dos militares para observação ou coisa do gênero. Mas tem tipo assim, nesse local que você está falando, nos Estados Unidos, tem um tipo assim, um heliporto para qualquer momento baixar. Ao lado, no Novo México, ali ao lado, é uma área de grande incidência de discos voadores. Por isso, essa localização deles lá. Ah, tá. Então, de disco voador, no momento, você só teria isso mesmo para abordar, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para a arte que você faz, que a gente ainda não conversou, os Bumba Meu Boi, aquela história toda, os Judas. Me fala um pouco sobre isso, que você retrata isso muito bem. Você talvez seja uma das maiores autoridades de Massapê nesse sentido. Como é que você está se saindo? Como é que foi a última evolução do que você fez em termos de Judas? Como é que foi a tua classificação diante do júri que julgou cada um dos... Me ajuda. Eu sou um fazedor de Judas, artesanal. Tá. Meu amigo. Qual foi o tema do Judas do ano passado e desse? No ano passado eu tirei, quase todos os anos eu tiro o primeiro lugar. No ano passado eu fiz um boneco representando o presidente americano Donald Trump, com o planeta Terra na palma da mão, certo. Simbolizando o imperialismo americano. E ao final das explosões de bomba atômica, coisa parecida, surge uma criança, do planeta Terra uma bomba representando a bomba da paz. Eu repeti essa dose da bomba da paz esse ano com o Judas denominado Médio João do Diabo, alusão ao Médio João de Deus. E também tirei o primeiro lugar agora, semana atrasada. E também ao final, depois de toda aquela parte cênica que envolve o inferno, o capeta, o diabo, para quebrar um pouco o gelo, uma criança de 10 anos, com a roupa branca, com o manto branco, com as asas, ela solta das mãos uma bomba da paz representando a paz, com a mensagem de que o bem se sobrepõe ao mal sempre e sempre. Você tem um concorrente em Massapê muito forte, é o Cesário. O que é que você tem a dizer sobre o Cesário? Ele também faz um grande artista que você também deverá convidá-lo para fazer parte aqui das suas entrevistas. É um grande amigo meu, do Dr. Gerardo, nossa, que todo mundo é um cara batalhador também, que merece o apoio do poder público com o seu festival de quadrilhas que ele faz, com a encenação Paixão de Cristo na Semana Santa. Infelizmente, nós não temos apoio do poder público, não só desse não, eu digo de todos que entram e saem. Eu queria um dia ver aqui um doutor Gerardo, prefeito de Massapê, para resgatar realmente a nossa cultura renegada ao longo dos anos. Infelizmente, assim. Mas, já que você está falando o nome do Gerardinho Soares, que eu não consigo chamar doutor Gerardo, sabe por quê? Porque o Gerardo é meu contemporâneo. Intimidade, criou-se juntamente comigo, e todos os irmãos dele, todos bacanas e tal. Mas o Gerardinho, eu acho que na política, falando por ele já fez o que tinha feito, o que deveria ser feito, e eu acho que ele não se submeteria mais a nenhum cargo político, porque ele está noutra. Ele abriu essa casa a fim de fazer o bem. E ele não admite duas coisas aqui nessa casa. Um é política e a outra coisa é sobre criminalidade, é sobre essa coisa negativa, entende? Ele está mais para a parte do bem, da paz, da espiritualidade. Isso é uma coisa muito bonita que tem dentro dele. Ele está aqui ao meu lado, ouvindo aqui, escrevendo. O Gerardinho é uma pessoa que a gente tem muita consideração para com ele. É uma pessoa muito sensata, equilibrada, e eu acho que toda a Massapê admira muito essa maneira muito bacana dele ser. Ele não é homem de banco de praça, ele não é homem de... ele gosta de estar no local onde ele possa ajudar alguém e que ele esteja ao lado de pessoas também espiritualizadas. Agora me fale da polêmica em relação à reforma da coluna da hora, acompanhada do embargo da obra através da justiça,
que será encaminhada, segundo você, amanhã, dia 30/4/2019. Eu quero que você fale sobre isso para todo o povo de Massapê e o Brasil se inteirar do que eu estou falando. Coluna da Hora, misturada com Cristo Redentor. Hoje de manhã você esteve me falando. Isso é muito complexo. Esse assunto da Coluna da Hora é muito complexo por vários ângulos da questão, até mesmo uma reforma, conforme você falou, que vai fazer um investimento de cerâmica cerâmica é muito pesado, e você acha que a estrutura dessa coluna não vai suportar esse peso. Eu gostaria que você falasse do princípio até o fim do pensamento que você está consigo. Luciano, a Coluna da Hora é um monumento, um patrimônio histórico, cultural, que foi erguido há 75 anos na administração do prefeito Dermeval Carneiro, que é bisavô do prefeito ex-prefeito Antônio José e avô do atual prefeito Jacques Alquer. Pois não. Na época que ele construiu a Coluna da Hora, ele chamou o Ogésimo Gomes da Silva, foi um engenheiro, um arquiteto sem diploma acadêmico, né? Ele construiu a torre da igreja de São Francisco, a grutinha de São Francisco, e a Coluna da Hora. A Coluna da Hora... O pinote não está incluso, não? Não, que eu saiba. Depois eu gostaria que você falasse sobre o pinote. Foi feita por outro primeira artista. Coluna, tudo bem. E ela, a Coluna da Hora, ela veio exatamente numa época, em 1941, que o pobre não tinha acesso à hora exata. O pobre se baseava com a posição do sol para saber a hora exata. Quem tinha um relógio de pulso, ou de parede, ou de mesa, era um abastado, não era para todo mundo. Era um bem de consumo, um sonho de consumo para poucos privilegiados. E ele, com aquele espírito altruísta dele, da família Albuquerque em geral, com o espírito de ajudar os mais pobres e humildes, ele mandou construir a Coluna da Hora, com os 4 relógios e seus badalos audíveis nos 4 cantos da cidade. Com o tempo, foi abandonada a Coluna da Hora. Hoje, você não, dificilmente, raramente, você vê os relógios funcionando. Os badalos pararam de funcionar. E por ser a Coluna da Hora um patrimônio histórico, artístico, cultural, municipal, o que o atual prefeito pretende fazer tem a minha total discordância. O antecessor dele, o seu sobrinho Antônio José, no último dia da sua administração, fixou no alto da Coluna da Hora a imagem simbolizando, uma escultura simbolizando a imagem do Cristo Redentor. E eu costumo dizer aos amigos que fixar no alto da Coluna da Hora a escultura simbolizando o Cristo Redentor seria o mesmo que fixar no alto do relógio Big Ben de Londres o Cristo. Seria o mesmo que fixar no alto da Torre Eiffel em Paris um Cristo. Seria o mesmo que fixar no alto da Torre de Pisa na Itália um Cristo. Perde a naturalidade, a originalidade da obra arquitetônica. A Coluna da Hora vai deixar de ser a Coluna da Hora para ser a coluna do Cristo. Sim, até porque os relógios não funcionam e o que vai se ressaltar vai ser a imagem milenar do Cristo numa cidade, num país de população predominantemente católica. Eu não concordei porque perde a estética, a concepção original arquitetônica da Coluna da Hora. E aí agora o atual prefeito vai revestir a Coluna da Hora, ou melhor, a Coluna do Cristo, de mármore. Eu soube que é mármore preto, que seja outro material similar. A Coluna da Hora não tem estrutura para receber esse contrapeso, esse sobrepeso de mármore, ou seja, de cerâmica, quer seja, não sei de quê. Não tem. E é uma ironia até, porque no dia 31 de dezembro de 2017, o senhor prefeito Jacques Alquer sancionou uma lei, número 786, uma lei municipal, com o tombamento e preservação do patrimônio histórico, artístico e paisagístico de Massapê. E no seu artigo 4 está lá, Coluna da Hora. Quer dizer, reformar
é uma coisa. Transformar, transfigurar, revestir de mármore a coluna da hora. Ogésimo Gomes da Silva, não sei se onde ele esteja em outra dimensão, ele deve estar muito triste lá de cima, vendo o pessoal envelopar uma obra arquitetônica. Gostei da palavra envelopar. É um verdadeiro envelopamento, sem dúvida. Parabéns pra Vai você. cobrir aqueles frisos. A coluna da hora prima pela riqueza de detalhes arquitetônicos. Então, para mim, fazer esse revestimento, eu acho um crime cultural sem precedentes na história de nossa vida. Você também chegou a me falar que o prefeito anterior você até sugeriu a ele que ele usasse um outro tipo de material. Fala essa história aí. Acrílico, um material de acrílico, seria muito mais maneiro, que é transparente, certo, e que é resistente à ação do tempo, da chuva, do vento, do sol, mas não uma escultura daquela pesando toneladas no prédio que foi feito à base de argamassa, tijolo, cimento e cal. Não tem nenhuma estrutura que possa resistir a esse peso enorme. Sem falar a base do Cristo, que é enorme. E agora o revestimento poderá ruir, poderá entrar em colapso. Você falou na possibilidade de ruir, e isso é um perigo para quem estiver próximo, né? Poderá acontecer um desastre, e eu acho muita irresponsabilidade de um gestor público, com devido respeito ao Jacques, ele é meu amigo, mas eu acho muita irresponsabilidade. Alguém deve ter emitido um laudo técnico para ele, algum perito, algum arquiteto. Isso. Algum arquiteto deve ter emitido algum laudo técnico, porque ele não seria louco fazer uma obra dessa revelia. Em todo caso, eu desconheço o projeto, eu estou levantando apenas hipóteses, né? E você realmente vai entrar amanhã, conforme você falou? Eu pretendo entrar, mas eu já conversei aqui com o Dr. Gerardo Soares, que tem uma bagagem profissional bem mais ampla do que a minha, e eu costumo obedecer, ouvir os conselhos do Dr. Gerardo. A gente vai conversar, vamos tentar conversar, procurar um meio, mas essa altura do campeonato também, Luciano, eu acho muito difícil. Já foi feito o processo licitatório, eu acho muito difícil. Gerardinho, você quer usar a palavra? Eu queria, antes do Gerardinho, que é o dono aqui da Rádio Céus, ele não quer que chame dono. Desculpe, Gerardinho, nós somos dono da Rádio Céus, tudo bem. Antes do Gerardinho falar alguma coisa a respeito disso, eu queria mandar um boa noite todo especial para o meu amigo Mazin, que está se restabelecendo nesse momento em sua cama, em sua casa, de uma pequena intervenção. Então, boa noite para ele e para toda a família dele. Não, é um outro Mazin, amigo meu mora lá em Messejana. Portanto, Gerardinho, a palavra é sua, Ferreirinha. Vai ficar. Gerardinho é muito humilde e ele vai dar uma palavrinha. Eu quero, Luciano, mais uma vez, parabenizar que você ter trazido aqui a figura do Ferreirinha, que é uma pessoa que é uma referência cultural nossa. Fomos nós que criamos aqui, não sei se você sabe, a Secretaria de Cultura do município de Massapê. Nós fizemos um acordo na época com o prefeito João Pontes e criamos a Secretaria de Cultura, Juventude, Turismo e Desporto. E uma das primeiras pessoas que eu convidei foi o Ferreirinho. Na época, pela bagagem cultural dele. É uma pessoa polêmica, tivemos algumas desavenças sempre, mas sempre com admiração, certo? E quero lhe parabenizar por esse tento. Com certeza, uma entrevista maravilhosa, eu estava ali assistindo pelo Facebook, celular. E com relação a esse tema, o que eu pondero para o Ferreirinha, eu estou totalmente de acordo com ele. Estive na prefeitura, procurando falar com o prefeito, mas não consegui. Tentei marcar uma audiência, não tinha como marcar, tinha que ser com ele próprio. Liguei para ele, mas não deu certo atender. Passei um áudio no Messenger para ele, mas também não respondeu. Entendeu? Muito ocupado, né? Essa coisa toda a gente compreende. Mas fui pelas vias legais, normais, administrativas, institucionais, tentar marcar, porque fui procurado pelo Ferreirinha e acho que assiste razão à preocupação dele. O que eu pondero é que ele não dê entrada antes de a gente ir quarta-feira na Câmara Municipal, usar a tribuna livre. Eu concordo. E colocar essa questão para os senhores vereadores. Certo?
Não se está aqui contra A, B, ou C, ou D, ou para um espírito simplesmente contra. Eu estive em Sobral, olhando a coluna da hora de Sobral. A preocupação do Ferreirinha é pertinente. Não somos engenheiros, é apenas uma questão lógica. Isso é um equipamento que foi construído há 70 e tantos anos, 75 anos. Não havia cálculos matemáticos precisos do mestre Eugênio, apesar da competência reconhecida. Isso. Então, outro aspecto é a própria lei. A lei está aí dizendo que a coluna da hora é patrimônio tombado, que não pode ser modificado. Mas vai ficar bonito e tal, é outra questão. A lei está dizendo, está dito lá, que ele não pode ser modificado. Então, é só um questionamento, nada contra o prefeito Jacques, nada disso. Né? Eu não vi nem votar, não votei em ninguém, não vi nem votar. Então, não tem lado, não tem o lado. Certo? Então, apenas dando aqui o meu apoio ao questionamento do Ferreirinha e ponderando com ele, para que quarta-feira ele use a tribuna livre, pelos 10 minutos, e questione. E depois faça a colocação que deve fazer como cidadão que ele é, a provocação devida, sem qualquer espírito emulativo, qualquer situação contrária, simplesmente contrária. É um questionamento de um homem que defende a cultura de Massapê e que entende da situação. E a lei está aí para ser cumprida. Só isso. Né? Pode ficar mais à vontade, Geraldinho. O seu papo é muito bonito, você é um homem muito inteligente e nós admiramos muito você. Não está atrapalhando, enriquecendo. Estou dando esse apoio, porque nós estamos aqui, nós gostamos da cidade. A Coluna da Hora é uma referência cultural nossa, né? E a gente está para debater. Nós temos aqui o Fórum Permanente de Mobilização Social, que é FPMSM, é um organismo que nós criamos, para discutir isso daí. Não dizer que nós tenhamos razão, não. Então, a Casa Legislativa, na quarta-feira, eu sugiro a você leve a sua petição, que está muito bem vazada, né? Muito bem escrita e fundamentada, para colocar para os vereadores. Se vier a acontecer que Deus o livre, que você está, que nós nos preocupamos, né? Aí Deus me livre que aconteça isso, mas nós queremos apenas um debate, né? Sem qualquer confusão. Claro. Essa coisa aqui, né? Que é contra, a favor, nada disso. Nada. Preservação cultural. Isso. Parabéns pela sua atitude. Sugiro isso, tá bom? Obrigado. Parabéns mais uma vez, seja bem-vindo aqui na nossa casa. Quando eu digo que não quero que diga minha, porque aqui é uma entidade múltipla, plural, de acolhimento social, de abrigamento de ideias. Então, tudo aqui é coletivo mesmo. Eu apenas gerencio, patrocínio, mas as pessoas aqui têm todo o acesso diário a tudo que existe aqui dentro. Parabéns, Luciano. Obrigado. Boa noite para o Mauro Lira, meu irmão, dono de um acervo cultural do Belchior. Bom, eu tinha falado para você que depois que você se referisse à Coluna da Hora, você falasse um pouco da Pinote, que pouca gente sabe da história da Pinote. E é um monumento lindo, maravilhoso. O que é que você poderia adiantar a respeito daquela estátua? Quem foi Pinote? Como é que é a vida? Por que colocaram o nome de Pinote? Fale um pouco sobre isso, que você é um historiador. Luciano, a nossa história, a história de Massapê está estritamente correlacionada com a história do Ceará, do Brasil e do mundo, eu diria até. Porque começa em 1808, quando a gente aprende nos livros de quinta série, que o rei de Portugal, Dom João VI, fugindo do poderoso exército de Napoleão Bonaparte, ele se refugiou na sua maior colônia, que era o Brasil. E ele partiu às pressas com 8 naus, 10 navios e 5 fragatas, com 10 mil convidados especiais, dentre eles vinham poetas, engenheiros, vinha a elite, com toda a sua mobília, com biblioteca e com tudo mais, 3 meses em alto mar. Quando ele chega em Salvador, de Salvador para o Rio de Janeiro, ele chega para o Amaro Dias Arruda, que é o patriarca dos Arruda no estado do Ceará, e diz: Amaro, tu vai me ajudar a colonizar o Brasil e tu vai se estabelecer às margens do rio Raiz do Canto, a noroeste da província cearense. Então, Amaro se estabelece. Eu estou dizendo isso daqui com base numa árvore genealógica que está em alto relevo lá no Monumento dos Arrudas, no Iticará. Ele se estabelece aqui e ele se tornou um senhor feudal
e uma das fontes de renda do Amaro era... ele tinha tanques lá para costimento de couro que a gente encontra até hoje. Em 2005, o doutor Gerardo Soares era secretário de Cultura, nós celebramos uma missa campal com o bispo Dom Fernando Saburido lá. E quando eu conto essa trajetória da história de Massapê, para dizer que Massapê é uma cidade centenária, rica, com 121 anos de emancipação política de Santana do Acaraú, com um invejável conjunto arquitetônico em estilo colonial, com seus casarios, com seus solares. E Pinote, pouca gente conhece a história de Pinote. Pinote era uma empregada doméstica que no início do século XX desceu a Serra da Meroca para trabalhar de doméstica aqui em Massapê, numa das residências ali próximas. Nós temos muito pouco de tradição escrita de Massapê. A tradição que a gente tem é a tradição oral. E a tradição oral nem sempre ela é correta. Ela pode estar errada, pode estar certo, como eu fiz com um documentário de A Saga de Milton e Claire, tudo com base na tradição oral. Mas o que se tem de Pinote é muito pouco, porque ela era uma empregada doméstica, que naquele tempo mulher era proibida de usar calça comprida, ela usava uma saia, e ela, ao andar, ela não andava, ela não corria, ela não pulava, ela pinoteava. Daí a vã filosofia popular apelidá-la de Pinote. E de modo que a sua saia levantava e com o sabor do vento se via as suas torneadas pernas e coxas, e daí o nome da origem da palavra Pinote. Vamos fazer um ping-pong, já que o nosso tempo está se esguindo, um pouco da Casa da Juventude. Depois da Casa da Juventude, você vai falar um pouco da Voz do Município. Eu frequentei muito pouco a Casa da Juventude, certo, mas tenho uma boa lembrança de jogar dama, gamão, ping-pong, de participar com peças teatrais na Casa de ping-pong, na Casa da Juventude. Eu tenho pouca lembrança da Casa da Juventude. Até porque nessa época você era bem novo. Né? Era criança, eu frequentava, era criança, pré-adolescente. E a Voz do Município, você me falou que tinha umas bocas muito grandes na coluna da hora, onde ecoava as vozes. Como é que é essa história? A tradicional boca de jumento, né? Quando o Dermeval Carneiro mandou construir a coluna da hora, foi para fazer dois tipos de serviço de utilidade pública para a população. A primeira era dar a hora exata para o cidadão massapense, e a segunda era a Voz do Município, que o Robério Mendes Carneiro muito bem atuou. Vamos falar dos outros. João Arruda também. João Arruda, quem mais? Arildes também, né? com a sua voz aveludada. E a voz do Eudes Carneiro, você não lembra? Não lembro. Barbeiro. Não lembro. Ele tocava violão. Tinha o Assis Arruda, o Assis Olímpio, aquele cego. Eu não lembro. Você não lembra, né? E tem o seu Menezes também, né? Que fazia parte da voz do município. Então foi o pessoal não tinha rádio naquela época. Quem tinha eram poucas pessoas. Então, a Voz do Município era um serviço de utilidade pública que se dava notícia de Massapê, de Ceará, do Brasil e do mundo. E o telefone? Como foi que chegou o telefone de Massapê? Quem trabalhou na área da telefonia? Quantos canais tinha logo quando foi inaugurado, mais ou menos? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu trabalhei de telefonista aqui. Então você está por dentro. Eu trabalhei, o nosso saudoso coronel Chico Lopes, que trouxe o serviço de telefonia para Massapê. Eram cerca de 100 telefones. A conexão era bem interessante. Era bem... A pessoa ligava... eu tinha uma mesa enorme aqui, com os pinos, a gente ligava para a residência manualmente, fazia as chamadas manualmente. Aí conectava com a pessoa que estava em casa. Perfeitamente. Aí dizia, olha, Ferreirinha, tem uma pessoa de Fortaleza querendo falar com você. Tinha um mensageiro. A prefeitura pagava o mensageiro ia até a residência da pessoa. Se tivesse telefone, era fácil, era só transferir a ligação. Mas nem todo conexão. Apenas cerca de 100 telefones. Então, essa pessoa que o prefeito pagava, para a pessoa ir até lá o estúdio, né? Aliás, a residência da pessoa. E chamava para atender a ligação. Perfeitamente. E hoje nós temos a tecnologia aí no mundo todo, a maior facilidade.
Com a internet, com esse trabalho aí, com tudo mais, né? Realmente. Nós estamos chegando ao final do programa, Luciano e meus convidados de hoje, agradecendo mais uma vez a paciência do Gerardinho, tudo isso que ele faz por a gente. E querendo também agradecer você pela aula de cultura que você nos deu, os massapienses que estão do outro lado, que tem muita gente aqui que não dá mais para falar, porque o tempo falta somente 1 minuto. Eu queria que você desse seu boa noite a todos os internautas, a todos os massapienses, para a gente encerrar, em nome de Deus. Boa noite a todos os internautas, agradecer o honroso convite que você me fez, com esse empreendimento do Dr. Gerardo Soares, que, sem dúvida, é mais um maravilhoso empreendimento, e dizer que Massapê é terra de artistas, de intelectuais, de historiadores, de escritores, de jornalistas, e você tem pela frente aí uma agenda enorme para trazer esse pessoal para cá. Boa noite, muito obrigado, meu amigo Luciano. Pois é, muito obrigado, Ferreirinha, muito obrigado, Massapê, Ceará, Brasil e o mundo. Fiquem com Deus e até segunda com o programa Luciano e meus convidados.